Um estudo da Universidade de Middlesex encontrou que 93% de adolescentes de 14 anos tinham visto material sexualmente explícito na internet e que 60% destes adolescentes acessou esse material dentro da própria casa. Quer dizer, a maioria dos nossos adolescentes e crianças estão tendo acesso à pornografia, ao material sexualmente explícito, já de uma idade bem precoce, na maioria das vezes sem o conhecimento dos pais. E a pergunta é: qual o impacto que isto está tendo sobre as mentes e os comportamentos destes jovens, que muitos deles hoje já adultos, começaram há alguns anos, e qual o impacto que isso tem tido em seus relacionamentos e até mesmo dentro do casamento? Na nossa experiência, o impacto tem sido desastroso. E não só hoje, mas amanhã. Amanhã, quando esses jovens estarão como adultos, estarão em seus próprios relacionamentos, você vai ver ali o casamento realmente denegrido, né? O fator marido, mulher, esposa, o valor da mulher, o respeito para com a mulher, para com o marido, tudo isso está sendo denegrido pelas imagens que eles estão acessando através da internet. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm a audácia, o cúmulo, ainda estão no cúmulo de falarem que não faz mal algum para as pessoas que assistem pornografia ou que têm acesso às fotos explícitas, né, conversas explícitas na internet. Muitas mães, muitos pais pensam que isso faz parte daquela idade que gosta, que tem curiosidade a essas coisas e veem isso como algo normal. Mas o que isso tem feito, como isso tem prejudicado as mentes dessas crianças? E como que elas vão olhar para o sexo oposto de forma respeitosa depois dessas imagens e esses vídeos? Essa é a pergunta. O impacto que nós temos visto é que a pornografia, o acesso tão fácil à pornografia por muitos jovens e até crianças, tem resultado neles se tornarem viciados, porque a pornografia é altamente viciante. Estudos já foram feitos que comprovam que a pornografia tem o mesmo impacto viciante que a cocaína e outras drogas. Eles ficam viciados e também eles têm uma ideia totalmente deturpada do que é o sexo. O primeiro acesso, a primeira impressão, o primeiro contato com a sexualidade que muitos desses jovens têm é exatamente com a pornografia, que não tem nada a ver com uma vida sexual saudável. Dependendo do nível, dependendo do tipo de pornografia, muito pelo contrário, algo totalmente nocivo, agressivo, algo que explora especialmente a mulher, que faz da mulher se tornar um grande objeto de uso apenas para o prazer sexual do homem. E são imagens que não podem ser apagadas da mente. Ninguém, pergunte qualquer pessoa que já viu pornografia se ela se lembra da primeira vez que ela viu pornografia. Ela não vai esquecer. Pode passar 10, 20, 30 anos, ela não vai esquecer. E não somente da primeira vez, como todas as vezes que ela viu uma imagem forte de pornografia, aquilo ficou gravado na mente dela. E isso se reproduz, se a pessoa não buscar uma ajuda, uma reprogramação da sua mente no que diz respeito ao sexo, aquilo vai guiar o seu comportamento dentro dos relacionamentos. Se é mulher ou se é homem, não importa. A mulher vai querer reproduzir o que ela viu, o homem vai querer reproduzir o que ele viu. E aí que entra a frustração. Quando o homem tenta reproduzir no relacionamento o que ele viu na pornografia e ele descobre que o real não é tão excitante quanto o virtual, então ele desanima do relacionamento real e ele volta à internet. É por isso que nós temos hoje o fenômeno de muitos homens casados que não querem sexo com suas respectivas esposas. Eles preferem a internet, preferem a pornografia.
E também temos muitas esposas, já também que acompanharam, que entraram no jogo da pornografia, pensando, bom, se os homens gostam, então deixa eu tentar, se não pode com eles, se junte-se a eles. E aqui, então, neste ponto, elas passaram também a se tornar objetos e sacrificam o próprio prazer para satisfazer o homem. E Renato, quando você disse que o real não é tão excitante quanto o virtual, o que muitas pessoas, às vezes ouvindo isso, pensam assim, então o virtual é melhor. Só que não, porque na verdade esse não é tão excitante tem a ver com o vício, né? Então a pessoa ela fica viciada de um jeito que ela não consegue mais sentir de outro jeito. Então, por exemplo, se você se vicia em se masturbar, né? Você é um viciado em masturbação, então você não sente prazer quando você está com o seu marido ou a sua esposa. Você vai só sentir prazer com masturbação, que é só a sua mão. É só a sua mão ali, quer dizer, não é mais excitante, mas porque você viciou, você se condicionou a sentir só daquele jeito. A pornografia e a masturbação são ladrões da intimidade. Ladrões da intimidade do casal. E são também forças que dirigem a pessoa à solidão. Porque a pornografia e a masturbação é algo solitário, são coisas que se faz sozinho. Então você naturalmente se torna uma pessoa voltada para si mesma, como diz até a Bíblia, que nos últimos dias os homens e as mulheres se tornariam amantes de si mesmos. É o que está escrito. O que é a pornografia se não você se tornar amante de si mesmo? Você buscar o seu prazer sem envolver ninguém. Então, a pornografia e a masturbação são assassinos de relacionamento. Assassinos de uma relação sadia. E quem se entrega a elas, se for sincero, se for verdadeiro, vai admitir, é verdade. Eu entrei nisso pensando que ia apimentar a minha relação, que aquilo ia ajudar. Eu entrei pela curiosidade e depois eu não consegui mais sair. E isso tem atrapalhado a minha vida amorosa. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Qual é a nossa recomendação? Primeiro, os pais têm que prestar atenção no que os filhos estão vendo, qual o acesso que os filhos estão tendo à internet. Se você, pai e mãe, dá um celular para o seu filho, você não pode simplesmente deixar o seu filho à toa, com acesso à internet e um celular. Há muitas coisas, até piores que pornografia, que eles podem estar acessando através do celular. Então, cuidado se realmente o seu filho precisa de um celular. E se tiver, então quais são os controles que você tem que estabelecer nesse celular? Se você, mãe, pai, não entende de tecnologia, então procure alguém que entenda, um adulto que entenda e que dirija quais são os controles de acesso que esse jovem vai ter ao celular. Exija que o uso do celular seja feito na sua presença, pai e mãe. E não venha com a história de que, mas eu não quero vigiar, eu não quero ficar sufocando os meus filhos. Tá bom, então você não sufoca, deixa a internet sufocar. Já que você não quer ser um pai, entre aspas, que sufoca, uma mãe que sufoca, então deixa o seu filho ser sufocado pela pornografia, ser sufocado pelas coisas terríveis que ele está acessando na internet. Você tem uma responsabilidade junto com os seus filhos. Não importa o que eles acham, não importa o que os outros dizem, o que importa é que você tem que proteger a mente dos seus filhos. E sabe o que é assustador? A pesquisa também descobriu que essa geração, ela está tendo menos sexo do que a geração anterior. Claro, não é de surpreender. Porque está recebendo satisfação, entre aspas, sexual por outros meios. E não é estranho, porque na geração anterior, né, muitos anos atrás, a gente tinha uma sociedade muito mais conservadora. Quer dizer, como é que pode que hoje é tão liberal, a sociedade tão liberal, os pais tão liberais, e essa geração não está tendo tanto sexo quanto a geração anterior? Pois é, mas aí está a prova do fracasso, o fracasso da chamada revolução sexual. A chamada revolução sexual que promoveu o liberalismo, promoveu aquela ideia, meu corpo, minhas regras, promoveu
a liberdade sexual, livre de pudor, livre dos limites do casamento, livre de qualquer recriminação da sociedade, das morais e bons valores, etc. Essa revolução sexual tem dado qual resultado? Tá aí o resultado. O resultado é que hoje as pessoas têm menos sexo do que no passado. Quer dizer, não era para ter mais? Não era para estar assim, sabe, no topo, no melhor da história da humanidade? Não, mas agora está no pior. Por quê? Porque existe aquele velho ditado: tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais faz você passar mal. E é isso que acontece, né? Esse excesso de acesso às coisas sexualmente explícitas tem gerado pessoas enjoadas. Não quero mais. O marido não quer sexo com a esposa não quer sexo com o marido. Já fez tanta coisa quando era jovem, já se entregou a tanta devassidão que agora, sabe, eu não quero mais sexo. Eu quero até casar, mas não quero sexo. Esse é o absurdo que nós temos visto hoje.